Boa tarde a todos, a paz do Senhor Jesus. Meu nome é Missionário Martiliano. Já são 5h35, ou para os mais chiques, 17h35. Eu venho aqui dar continuidade a um estudo que estou fazendo todo sábado, falando sobre o arrebatamento, a manifestação do anticristo. No último vídeo falei sobre o milênio, e aqui nesta tarde, pela graça de Deus e a sua misericórdia, em nome do Senhor Jesus, eu quero me reportar à batalha de Gog e Magog, que se encontra no capítulo de número 38 de Ezequiel e 39. Eu quero deixar bem claro e especificar sobre este assunto, porque eu creio que, muito embora com tanta informação que temos na atualidade, através da internet, do Google, qualquer coisa que você queira, é só você pesquisar, tendo tempo, tendo força de vontade. Mas muitas das vezes na igreja, até mesmo eu já tive muita dúvida, porque eu mesmo confundia. Achava que a batalha de Gog e Magog seria a batalha que seria liderada pelo anticristo. Mas depois, me aprofundando e lendo mais um pouco a Bíblia, eu descubro que essa batalha de Gog e Magog que está no livro do profeta Ezequiel, capítulo 38 e 39, não diz respeito à batalha de Meguido, a batalha de Armagedon, como é tão conhecida. Eu falo nos vídeos anteriores sobre esta batalha. Só pesquisar depois, aqueles que quiserem ver Martiliano Trindade, vai aparecer meus vídeos no canal que tenho no YouTube, e você pode pesquisar, estão todos lá. Então eu gostaria de ler aqui capítulo 38 de Ezequiel, que diz assim: Veio mais a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, dirige o rosto contra Gog, terra de Magog, príncipe e chefe de Meseque e de Tubal, e profetiza contra ele. E diz assim, diz o Senhor Jeová: Eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe e chefe de Meseque e de Tubal, e te farei voltar, e porei azóis nos teus queixos, e te levarei a ti, com todo o teu exército, cavalos e cavaleiros, todos vestidos bizarramente, congregação grande, com escudo e rodela, e manejando todos a espada. Preste bem atenção. Aqui, no versículo 1, 2, 3 até o 4, vem falando algo interessante. Ali ele diz assim, Filho do homem, o versículo 2, dirige o rosto contra Gog, terra de Magog, príncipe e chefe de Meseque e de Tubal, e profetiza contra ele. Antes de nós entrarmos nisso, temos que entender e compreender quem é Gog, quem é Magog, de quem ele está falando, quem são esses que vai se voltar contra Israel nos últimos dias, de maneira que Deus está usando o profeta Ezequiel para poder alertar, para poder assim dizer, conscientizar que haverá uma batalha, uma guerra, e qual é o motivo dessa guerra, e quem são esses que Ezequiel está falando. Eu gostaria de esclarecer isso aqui, Gog, onde fica essa terra? De onde é Magog? Eu anotei aqui no meu caderno, quem é Gog. Gog, quando você vai no original hebraico, você vai descobrir que Gog é uma palavra hebraica que significa Rosh. Rosh significa príncipe ou cabeça no hebraico. E segundo os estudiosos, cujo qual eu procuro estudar acerca desses, que interpretam, e a interpretação até mesmo de um judeu, um pastor judeu chamado Meno Kalisher, eles chegam à mesma definição. Gog fica ao norte de Israel. Quando você pega o mapa e você vai ver o norte de Israel, os países que estão ali, e esse mencionado, bem ao norte, fica a Rússia. Sim, a atual Rússia. E a Rússia, por sua vez, não tem vínculo nenhum com Israel. Nós sabemos que quando houve as batalhas, as guerras
quando Israel voltou a ser Estado, no dia 14 de maio de 1948, e assim que eles chegaram, eles enfrentaram 3 milhões de árabes ali, egípcios, e eles venceram a batalha com aproximadamente 16 mil pessoas, com poucas armas, venceu aproximadamente 3 milhões, a Rússia apoiou os árabes e os egípcios. E ali naquela batalha, até os Estados Unidos procurou ficar neutro, porque achava que eles seriam dizimados. E para provar que Deus é fiel, com seu pequeno Davi, o seu pequeno povo, derrubou, destruiu aquele gigante. E ali estabeleceu o Estado de Israel. Mas veja bem, se Gog, da terra de Magog, é a Rússia, quem são os outros que estão aqui, Meseque e Tubal? E a Bíblia vem falando aqui que Tubal, veja bem, Tubal seria, hoje, se fôssemos olhar, quem seria Tubal? Tubal seria a atual Turquia, que vai se juntar junto com a Rússia e alguns países. Preste bem atenção. Vamos ler aqui o versículo 5. Ele fala assim, que vai subir Gomer, da terra de Magog, juntamente com Tubal, Meseque, persas, etíopes e os de Put, e com eles todos com escudo e capacete, Gomer e todas as suas tropas, a casa de Togarma, da banda do norte, e todas as suas tropas, muitos povos contigo. Olha só, vai vir, presta bem atenção, Gog, Magog, Tubal, Meseque, e ali vai vir também persas, etíopes, Put, e com eles todos, Gomer e a casa de Togarma. Preste bem atenção, os países que estão ali mencionados, Gomer, Turquia, Magog, sítios, onde fica o norte daquele país, fica o Irã. Os sítios daquela época seriam o quê? O Irã, né? Que hoje não se chama mais Pérsia, mas a Pérsia, em 1945, se não me falha a memória, foi mudado o nome dele para Irã, né? Antiga Pérsia. Preste bem atenção, os países Meseque, Turquia, Gomer vai ser o quê? Gomer, Alemanha Oriental. Esses países ali, Put, é a atual Líbia. Esses países vão se reunir e vão ir contra Israel, como a Bíblia aqui está falando. No versículo 11, veja o que está dizendo. E dirás, subirei contra a terra das aldeias não muradas, virei contra os que estão em repouso, que habitam seguros, todos eles habitam sem muro e não tem ferrolho nem portas. Isso a fim de tomar o despojo e de arrebatar a presa e de tornar a tua mão contra as terras desertas que agora se habitam e contra o povo que se ajuntou dentre as nações, o qual tem gado e possessões e habita no meio da terra. Presta bem atenção. Israel habita no meio de tudo, porque ao redor de Israel estão todas essas nações que foi falado aqui, Gog, Magog, Gomer, Put, todos esses países que existem lá, eles vão vir contra Israel. Eles vão vir como inundação. A Bíblia está falando assim, e subirei a terra das aldeias, né? Cidade não murada, que estão em repouso e habitam seguros. Aí vem um grande detalhe, esses países, Gog e Magog, que seria a Rússia, junto com o Irã, que é a Pérsia, e também junto com a Alemanha Oriental, com a Líbia, e todos aqueles países que fazem parte daquela região ali que cerca Israel, a Síria, a Síria também vai estar lá. O que vai acontecer? Eles vão vir com um propósito. Qual o propósito desse ataque contra Israel? O propósito e o período, muitos estudiosos acreditam, e eu também acredito, que esse ataque contra Israel vai ser no período da grande tribulação. Acreditamos que
os estudiosos, eu também acredito, que quando a igreja for arrebatada, o anticristo se manifestar, e esses povos, eles vão esperar uma brecha que o anticristo vai dar, porque o que muitos não sabem, no período do anticristo, vai haver resistência, vai haver povos que não vai aceitar o seu controle, vai haver povos que vai se voltar contra ele, vai haver povos que não vai se curvar, porque todos pensam que vai ser simples assim. Não, o anticristo vai sofrer uma resistência, ele vai sofrer uma oposição, e acredita que ele vai sair para guerrear contra o rei do norte, que está em Daniel, que seria a Síria, e quando ele for para lá, nesse período, esses países, eles vão ir encabeçado por Gog, que seria a Rússia, Turquia, Líbia, Alemanha Oriental, todos esses países que estão ao redor de Israel vão ir contra ele, países que a Bíblia fala aqui que faz parte do norte, da banda norte de Israel, vão vir contra eles. Por quê? Porque eles vão se sentir seguros. Hoje, na atualidade, Israel não se sente seguro. Na atualidade, Israel se sente oprimido, porque as nações o atacam, os árabes, os muçulmanos. E o que essas nações aqui elas têm em comum? Qual a religião que elas têm em comum? O islamismo. Se você for ver a Rússia, isso aí são pregadores, pastores, são mortos, são atacados por radicais islâmicos na região sul da Rússia e tem crescido. O islamismo tem tomado conta da Europa. Esses países aqui, eles são completamente de cunho muçulmano. Todos esses países aqui, eles adoram a Alá e tem Maomé como seu profeta. São países de cunho muçulmano. E todos nós sabemos que todo muçulmano, todo islâmico, o sonho dele é destruir Israel, destruir cada judeu, destruir qualquer pessoa que não professa fé, com a jihad, que é a guerra santa. Então o que vai acontecer? O anticristo vai sair de cena e eles vão dizer no seu coração: opa, agora é o momento, é a hora, vamos subir lá, porque eles vão estar tranquilos. Segundo o pastor judeu, pode pesquisar depois no YouTube, Meno Kalisher, Israel entrou num acordo com o Egito e tirou as armas da fronteira entre Israel e Egito da península do Sinai, no deserto. Eles não estão mais colocando exércitos, aeronaves, armas de guerra naquela região do deserto do Sinai. Entraram num acordo que eles tirariam a parte deles e não entrariam com armas de guerra lá, nada de metal, e Israel também ia tirar o deles. E nisso eles economizaram milhões. Então preste bem atenção, o pastor judeu Meno Kalisher falou que quando tirou as armas de lá foi um alívio, porque é bilhões que é investido anualmente para manter aquilo lá. Agora não precisava mais, esse dinheiro agora é investido em tecnologia, em ciência, crescimento, ajudar a população, ajudar o povo, ajudar o país, porque Israel, ele tem 160 prêmios nobres, tudo na área, maior parte na área da ciência, na área da tecnologia, na área da física. Tanto é que Albert Einstein, o famoso cientista, ele era um judeu, só que ele era um judeu europeu, judeu ashkenazi. Então preste bem atenção, esses países vão ir para lá para destruir. Mas destruir o quê? Destruir o povo judeu, que não é com o anticristo, para tomar o despojo, para tomar os bens que eles possuem. Foi descoberto atualmente um lugar lá onde tem muita água potável, uma área de mineração. Ali em Israel é um lugar, principalmente no Mar Morto, onde tem minérios que em nenhum outro lugar do mundo existe. Então preste bem atenção, amados. Eles vão vir para tomar os bens, tomar aquilo que eles possuem, e vir como uma inundação. E a Bíblia fala que no versículo 3: Sabá e Dedã, os mercadores de Tarse, e todos os seus leãozinhos te dirão: vens tu para tomar o despojo? Ajuntaste o teu bando para arrebatar a presa, para levar prato, ouro, para tomar o gado, as possessões, para saquear grande despojo? Eles estão falando: não, vocês estão indo para lá para roubar. Sabá e Dedã é a Arábia e o Líbano atual. São cidades da Arábia Saudita e do Líbano atual. Então preste bem atenção.
Então preste bem atenção. Eles vão falar, vocês estão subindo lá para roubar, para tirar o que é deles, mas não vai fazer nada. Porque eles estão de olho no ouro, na prata, nas riquezas, que é Israel, que lá é um estado pequeno, mas que detém o que ele contribuiu para a tecnologia, o que Israel contribuiu para o crescimento mundial, não tem nenhuma gama de pensamento que você possa imaginar da magnitude que Israel cooperou para o crescimento mundial com a sua tecnologia, com o seu conhecimento, com seus estudos. Eles ajudam o mundo de uma maneira poderosa. Então preste bem atenção. Aqui no versículo de número 18, diz assim, ó: sucederá, porém, naquele dia, no dia em que vier Gog contra a terra de Israel, diz o Senhor Jeová, que a minha indignação subirá a meus narizes, porque disse no meu zelo, no fogo do meu furor, que naquele dia haverá grande tremor sobre a terra de Israel, de tal sorte que tremerão diante da minha face os peixes do mar, e as aves do céu, e os animais do campo, e todos os répteis que se arrastam sobre a terra, e todos os homens que estão sobre a face da terra, e os montes cairão, e os precipícios se desfarão, e todos os muros desabarão por terra, porque chamarei contra Gog a espada sobre todos os meus montes, diz o Senhor Jeová. A espada de cada um se voltará contra seu irmão, e contenderei com ele por meio da peste e do sangue, e uma chuva inundante, grandes pedras de saraiva, fogo e enxofre farei cair sobre ele, e sobre as suas tropas, e sobre os muitos povos que estiverem com ele. Assim eu me engrandecerei, e me santificarei, e me farei conhecer aos olhos de muitas nações, e saberão que eu sou o Senhor. Quando eles foram para lá, para Israel, essa nação, esses povos, eles vão ir como uma nuvem, mas é Deus que vai permitir eles ir. É Deus, porque as nações islâmicas não têm o Deus de Israel como Deus, eles adoram Alá, e por trás de Alá eles têm que crer que Maomé é o seu mensageiro. Nós sabemos que o único caminho para chegar a Deus é Jesus, ele é o único Salvador. E eles vão ir para tentar a Deus, e Deus vai permitir. E preste bem atenção nisso, preste bem atenção. Quando chegar lá, que no versículo 20 fala o quê? Que tremerão, vai haver um terremoto tão forte que a Bíblia fala o quê? Que vai mexer com os peixes do mar, as aves do céu, os animais do campo, todos os répteis que arrastam sobre a terra, e todos os homens que estão sobre a face da terra. E os montes cairão, e os precipícios se desfarão, e todos os muros desabarão por terra. Vai ser um terremoto, vai abalar tudo. E a Bíblia fala o quê? E contenderei com ele por meio da peste, sangue, uma chuva inundante e grandes pedras de saraiva, fogo e enxofre farei cair sobre ele e suas tropas, e sobre os muitos povos que estiverem com ele. Vai cair meteoros, asteroides sobre eles. Vai haver um terremoto, e a Bíblia fala que eles vão ficar perdidos e vai um matar o outro. E esses que não morrer um pela mão do outro, aqui no versículo 21, vai cair pedras de fogo sobre eles. E vai haver peste, morte, Deus que vai pelejar. Israel não vai levantar uma arma, Israel não vai fazer nada, vai ser o próprio Deus. E a Bíblia fala o quê? Assim eu me engrandecerei e me santificarei, me farei conhecer aos olhos de muitas nações e saberão que eu sou o Senhor. Ali eles vão ver que Deus existe, eles vão ver que Deus, o Senhor, o Todo-Poderoso, existe. Que tem gente que não acredita em Deus, só acredita em Deus quando vê uma calamidade, vê um problema que eles não têm controle, aí diz, realmente Deus existe, realmente Deus está no controle, realmente o Todo-Poderoso El Shaddai está aqui. Eles vão ver que Deus é Deus, de forma incontestável. Israel não vai precisar ver uma palha, e isso vai ser no período, no meio da grande tribulação, não vai ser no meio. O anticristo não vai poder fazer nada, porque ele vai estar pelejando contra o norte, depois vai vir contra o sul. O norte vai ser a Síria, o sul vai ser o Egito, entendeu? Que não vão se curvar. Tanto é que no final do milênio, no período do milênio, a Síria e Egito vão adorar juntamente com Israel. Está lá no capítulo 19 de Isaías, pesquisa depois. Vamos para o capítulo 39, versículo de número 9, que diz assim: e os habitantes da cidade de Israel sairão e totalmente queimarão as armas, e os escudos, e as rodelas, com os arcos, e com as flechas, e com os bastões de mão, e com as lanças, e farão fogo com tudo isso por 7 anos. Versículo 11. E sucederá que naquele dia darei ali a Gog um lugar de sepultura em Israel,
o vale dos que passam ao oriente do mar, o mar morto. E se espantarão os que por ele passarem, e ali sepultarão Gog e toda a sua multidão. Eles chamarão o vale da multidão de Gog, e a casa de Israel os enterrará por 7 meses, para purificar a terra. Versículo 15: e os que passam pela terra a atravessarão, e vendo alguém o osso de um homem, lhe levantará ao pé um sinal, até que os enterrados o enterrem no vale da multidão de Gog. O que é que vai acontecer? Quando acontecer esses fatores, qual vai ser as armas que vão ser usadas? Aqui Ezequiel está tendo uma visão do futuro, mas com a mentalidade que ele tem do presente. Naquela época não havia fuzil, não havia bomba atômica, não havia helicóptero, não havia avião, não havia tanque de guerra, não havia nenhuma dessas armas. Então ele descreveu de acordo com o que ele via naquela época para aquele momento. E nós sabemos que não vivemos mais essa época. Eles não vão lá com espada, com lança, com escudo. Eles vão ir com as armas de guerra que existem na atualidade. E chegando lá vai ver terremoto, chegando lá vai cair de taraivas, vão matar um outro, vai ver uma desgraça total. O que vai acontecer? O nome do Senhor vai ser glorificado. Vão ver que Deus é o Deus que peleja por Israel, como sempre pelejou. E a Bíblia fala o quê? Que os mortos, para enterrar todos os mortos, para purificar a terra, vai ser 7 meses. Vai ser todo dia pessoas enterrando mortos, por 7 meses. O tanto de corpos que vai ficar ali naquela região. E a Bíblia está falando aqui o quê? E os habitantes da cidade sairão, totalmente queimarão as armas, e os escudos, e as rodelas, e os arcos, com as flechas, e com os bastões de mão, e com as lanças, e farão fogo com tudo isso por 7 anos. É comprovado que as armas químicas, elas duram 7 anos para o fogo se extinguir. Plástico, qualquer coisa, madeira, não dura tanto tempo. São armas químicas, metais químicos. Nós sabemos que uma bomba atômica é carregada de química, mísseis. Então, é comprovado que essas armas durarão 7 anos. O fogo dela vai ficar queimando, vai dissolver tudo por 7 anos. E os corpos das pessoas que morrerem nessa batalha de Gog e Magog vai durar 7 meses para ser enterrado. E a Bíblia está falando aqui, versículo 15: os que passar pela terra a atravessarão, e vendo alguém o osso de um homem, lhe levantará o pé um sinal, até que os enterrados o enterrem no vale da multidão de Gog. Quer dizer, quando eles veem um morto ali exposto, eles vão marcar. Por quê? Porque se é uma guerra química, de bombas, e Deus vai destruir tudo, vai ficar aquele ambiente carregado de uma radiação. Então eles vão marcar as pessoas que estão ali, para que quem passar ali não venha a ser contaminado. Então vai haver uma marcação para enterrar. E vai durar o quê? 7 meses. E as armas que vai ser usadas, que vão ser destruídas, vai durar 7 anos. Isso é a batalha de Gog e Magog. Essa batalha aqui vai ser no período em que a igreja for arrebatada, o anticristo já estiver reinando, governando, e ele sair para batalhar contra o norte, que é a Síria, e depois descer para o sul, que é o Egito. Quando ele vier, já vai estar tudo destruído, não vai poder fazer nada. O anticristo não vai estar nessa guerra, quero deixar isso bem claro. Essa guerra aqui não é a guerra de Armagedon, não é a guerra de Megido. A guerra de Megido, que é a batalha do Armagedon, outra, já falei no vídeo anterior. E depois, no final de todo, do milênio, né, que o diabo vai ser solto lá no capítulo 20 de Apocalipse, aí vai haver uma última batalha que eu falo no vídeo, que é também chamada de batalha de Gog e Magog, que o diabo vai conseguir fazer a cabeça do pessoal para se voltar contra Deus. Aí vai lá para Jerusalém, já depois no período do milênio, quando se findar o milênio. Aí vai falar que vai cair fogo do céu, o diabo vai ser lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. Aí, depois disso, começa o julgamento do trono branco. Está no capítulo 20, versículo 11 de Apocalipse. Então, isso aqui eu quero deixar bem claro. É a batalha de Gog e Magog, que as nações, que vai ser encabeçada por Rússia, Turquia, Alemanha Oriental, Irã, Líbia, aqueles países ali, que Etiópia, que ficam ao norte de Israel, ronda Israel, que são todas de influência muçulmana, de religião islâmica, onde a jihad, que é a guerra santa, entendeu? É o que eles têm como base. Se não se curvar,
é matar, é decapitar, é destruir. Pode ver vídeos, tem vídeos na internet do ISIS, do Hezbollah, né? Que eles são inimigos, matam um entre o outro, porque um é xiita, outro é sunita. Depois eu explico em um outro vídeo. Mas no final eles vão se unir e vão se voltar contra Israel. Mas quem vai pelejar contra Israel vai ser o próprio Deus, o Jeová de Sabaote, Senhor dos Exércitos, o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, o Jeová Shammah, o Deus que presente está. Ele não abandona os seus. E eu quero finalizar aqui, deixar bem claro que Deus é com Israel, Deus é com a igreja, Deus é com seus servos, Deus é com seus filhos, Deus não abandona os seus, entendeu? A Bíblia fala em Isaías 49:15, Isaías, pode a mãe que amamenta o filho esquecer do filho que amamenta no seio? Pode. Tem mulheres aí que abandonam os filhos, largam os filhos, deixam em lata do lixo, dão para outro criar, abandonam cisterna, deixam no hospital. Mas eu quero falar, o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, não abandona, Ele não desampara. A Bíblia fala no capítulo 27 de Salmo, versículo 10, ainda que meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor não me desamparará. A Bíblia fala no capítulo 28, versículo 20 de Mateus, Jesus falando, antes da sua ascensão, eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. É Jesus que falou. E Ele volta para buscar a sua igreja. E nós não vamos estar aqui na batalha de Gog e Magog. Não vamos estar aqui com o anticristo na terra, na sua manifestação. Vamos estar com Jesus nos ares. Amém? E vamos voltar com Ele para reinar no mineiro, para a glória do nome do Senhor. Amém.